Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre reprogramando os pensamentos negativos. Será que é possível a gente fazer essa reprogramação? Quando nós falamos em pensamentos, eu gosto muito da frase do Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental. Ele fala assim: se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode falar da questão de ressignificar. Então, nessa questão de reprogramação, nós podemos ressignificar esses pensamentos, ressignificar, pensar de forma diferente, trazer um novo significado. Porque na ansiedade existem muitos pensamentos negativos, catastróficos. Então, nos transtornos de ansiedade, esses pensamentos negativos, eles vêm numa intensidade, num volume maior de pensamento, né? Nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia, então na ansiedade você vai ter eles numa probabilidade maior de pensamentos ruins, negativos. Quando a gente pensa nisso, como que a gente vai fazer essa ressignificação, essa reprogramação? Nós podemos pensar pelo viés de que forma? Primeiro, a gente vai ter que se colocar num patamar de quê? De dar uma chance a nós mesmos. Aaron Beck também fala assim: pare e dê uma chance a si mesmo. Ou seja, eu vou ter que me colocar em primeiro lugar para poder começar a realmente entender o que eu posso fazer para reduzir esses pensamentos negativos e o quanto eles influenciam na nossa vida. Então, para a gente poder reduzir esses pensamentos negativos, primeiro a gente precisa entender esses pensamentos. Então, para mim poder reprogramar, eu preciso primeiro entender, identificar o padrão negativo, o padrão de pensamento. Será que eu estou tendo um padrão muito negativo? Como que é o meu estilo de pensamento, o meu padrão de pensamento? É mais pessimista, negativo? Como que é? Se eu não consigo identificar isso, as minhas emoções, eu sinto mais, eu tenho mais sentimentos bons ou ruins ao longo do meu dia, da minha semana? Esses pensamentos, essas emoções, elas são ruins, são negativas? E o que que elas revelam, o que que elas mostram para mim? Então, fazer essa reflexão ajuda a reprogramar, ajuda a ressignificar. Sair do modo automático. O que que é sair do modo automático? Eu parar, refletir. O que está passando na minha cabeça? Fazer metacognição. Metacognição é pensar sobre o que eu estou pensando. E isso ajuda muito a trazer para a realidade e verificar o conteúdo e a qualidade desses pensamentos, porque nem tudo que nós pensamos é real. Então, duvidar dos pensamentos é muito importante para a gente poder vencer as limitações, porque quando nós nos deixamos levar pelo pensamento automático, esse pensamento que vem na nossa cabeça, o que que vai acontecer? Se eu não questiono, eu começo a me limitar, porque aumenta a ansiedade se eles forem ruins, eu posso ter um medo disfuncional, um medo desproporcional, tá certo? Me prejudicando, me limitando por conta desse pensamento. Então, é importante a gente avaliar. Para isso, eu tenho que ter uma mente mais consciente, uma atenção consciente no que está acontecendo aqui agora. Fiquei triste, chateado, por quê? O que que essa emoção está dizendo para mim? O que que aconteceu comigo para eu sentir isso? O comportamento ele vai acabar sendo direcionado no aqui e agora, mas ele vai ter relação com o que eu senti e com o que eu pensei. Então, por isso que é importante eu observar, peraí, eu tô tendo esse comportamento, por quê? Porque tem relação com o que eu tô sentindo? Tem relação com o que eu tô pensando? Tá vendo que às vezes na terapia, na terapia cognitiva, a gente aprende a fazer metacognição, a pensar sobre o próprio pensamento, a identificar pensamento, identificar emoção e entender o porquê dos comportamentos, porque tá tudo muito relacionado. Então, entender que existe essa tríade, pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir e vou reagir. Então, lembra que não é a situação o problema, e sim o que nós interpretamos dela. Se eu interpretar com um viés muito negativo, o que, que vai acontecer? Eu vou direcionar a minha vida de acordo com a interpretação que eu tive. Então, por isso que observar a qualidade dos pensamentos, se eles são muito negativos, traz para a realidade, questiona, observa se faz sentido ou não, qual é a probabilidade, qual a possibilidade disso acontecer.
Quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? Quando nós fazemos isso, nós ficamos nós ficamos no momento presente, né? E nós começamos a questionar, porque aqui tudo pode acontecer. No nosso pensamento, tudo pode acontecer. Agora, nem sempre na realidade isso é possível. Eu trago 2 técnicas que podem te ajudar a fazer essa reprogramação, a duvidar, a questionar os pensamentos, também as emoções. O primeiro é o quê? É quando eu tô triste, chateada ou tendo pensamento, já identifiquei que o meu pensamento é ruim, eu tô com muita preocupação, escreva, coloca no papel, porque quando você coloca no papel, parece que você coloca e vê a realidade. Aqui parece que o problema é maior do que é. Quando você tira e coloca no papel, você vai começar a questionar, a observar, nossa, mas ele parecia tão diferente, esse problema parecia tão difícil de resolver. E quando a gente escreve, vai dando uma criatividade maior para quê? Para eu buscar alternativa para resolver. Na ansiedade, a pessoa fica muito focada no problema, dando a falsa sensação que ela está se preocupando, que ela está realmente empenhada naquela resolução, mas na verdade ela fica só gastando energia no problema e esquece de direcionar tudo isso, toda essa energia para resolver, para solucionar aquela dificuldade. Mas para isso a gente vai ter que o quê? Buscar alternativas, ter flexibilidade cognitiva, que é às vezes abandonar algum pensamento que eu vinha sempre tendo desde pequeno, que eu tenho esse estilo de pensamento, mas ele não está funcionando, ele está me prejudicando. Então, eu vou ter que abandonar alguns pensamentos e trazer novos pensamentos que vão me dar uma qualidade de vida melhor, vão me dar uma leveza maior por conta das interpretações que eu estou tendo. Então, essa flexibilidade ela é importante, porque, por exemplo, todos nós temos distorções cognitivas, que é a lente que nós utilizamos para ver o mundo. Para a gente reprogramar, nós temos que saber o que é distorção, que é essa lente que a gente usa para ver o mundo, porque normalmente tem fases da vida que tá tudo bem, elas não estão distorcidas, não estão me trazendo prejuízo. Mas dependendo se eu tô ansiosa, com pânico, se eu tô preocupada demais, o que vai acontecer? Dependendo da minha interpretação, essas distorções vão começar a me prejudicar, porque a visão que eu tenho do mundo, do futuro, das pessoas, vai acabar interferindo. Por isso que é importante saber identificar as distorções cognitivas, porque quando você trabalha nisso, nessas distorções cognitivas, você vai começar a perceber que às vezes nós colocamos muitos obstáculos, mas por quê? Porque tá aqui só a nível de pensamento, nós não trouxemos para a realidade, não questionamos, não observamos se faz sentido ou não aquele pensamento, se poderia acontecer na realidade ou não, porque aqui tudo pode acontecer, mas na realidade nem sempre. Então, lembrar que pensamento, nós temos que tratar pensamento como hipótese e emoção não prediz o futuro, né? Então, é importante a gente entender isso para aprender a levar uma vida mais leve, para não ser refém de pensamento e emoção, porque na ansiedade, no pânico, as pessoas ficam reféns da emoção. Por quê? Porque o pensamento não vem sozinho. Então, vem o pensamento e junto com ele a emoção. Por isso que eu acabo interpretando pensamento, emoção e comportamento, eu acabo interpretando talvez de forma negativa, catastrófica, e o meu comportamento vai ser também negativo porque vai me trazer prejuízo, né? Então é importante nós refletirmos o quanto que a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos, observar se nós estamos tendo distorção cognitiva, sair do modo automático. Uma outra técnica que eu estava até esquecendo de falar é do cartão de enfrentamento, porque quando nós estamos no modo ansiedade disfuncional, uma ansiedade que me prejudica, nós somos só emoção. Né? Nós não temos essa racionalidade, a gente está focado demais na emoção. Numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, a pessoa está só emoção. Então, o cartão de enfrentamento vai ajudar ela, que as sensações são ruins, mas não são perigosas. Trazer racionalidade para o aqui e agora, tira o foco do que você está sentindo e põe o foco no ambiente externo. Procura ajuda de alguém, liga para um amigo, escuta aquela música que você gosta para tirar um pouco o foco do que você está sentindo, das reações físicas do seu corpo, ou seja, vai te direcionar
para ser um pouco mais consciente naquele momento que está realmente mais focado no lado emocional, tá certo? Então, essa técnica de escrever e do cartão de enfrentamento ajuda muito nessa reprogramação dos pensamentos negativos, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e te vejo no próximo vídeo.